Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Prototype. Não é o jogo Prototype, eu recomendo muito vocês jogarem, mas é o Partner Prototype da série de Criacional Design Partners. Então esse aqui é o nosso último vídeo da série Criacional, junto ali com o Builder, com o Factory e com o Singleton, beleza? Então vamos lá. O Prototype, para quem não sabe, ele é um modelo, ele é um dos design patterns, aí, um dos padrões de projeto, cujo objetivo dele é criar novos objetos a partir de um modelo original, tá? Então, existe um modelo já existente de uma classe que já foi instanciada, e a partir dessa classe você quer criar outras classes. Por exemplo, você quer criar outras instâncias. Por exemplo, você criou uma classe chamada de usuário. E essa classe usuário ela pode receber no construtor, sei lá, nome, e-mail, telefone, endereço, enfim, N atributos, tá? E só que chega um momento ali do seu código que você precisa talvez recriar essa classe. Você quer recriar para modificar atributos dentro dela e você não quer perder as informações da classe anterior, da instância anterior, que estão contidas em um endereço de memória específico. Então, o clone ele serve justamente para isso. Você, em vez de você ir lá e criar um new usuário, por exemplo, você pode dar um clone dessa classe. Nesse caso, esse clone vai ter todos os atributos e métodos privados e públicos, enfim, da classe original, tá? E você pode ali fazer as modificações necessárias dentro da classe usuário, se você preferir, é claro. A gente usa muito prototype quando a gente tem aí alguns casos de criação em que a instância do objeto, né, a criação desse objeto, ela é muito custosa, tá? Então, quando eu tenho aí uma instância em que eu tenha muitos atributos a serem passados, que acaba sendo custoso para a memória criar esse tipo de objeto, vale a pena eu utilizar o clone, né, o prototype aí para fazer esse tipo de instância para mim. A gente tem aí os prós, né, do prototype, que seria a reutilização de código. Eu não tenho ali que ficar criando new em todo o meu código, em toda a minha aplicação. Eu posso utilizar da minha uma única instância já criada em um endereço de memória, a partir dela e criando clones dessa instância, tá? Eu tenho um desempenho melhorado, uma vez que eu não fico aí criando news. Isso pode toda vez que eu crio um new, eu crio um endereço de memória dessa maneira. Isso pode acarretar, claro, dependendo do objeto, um processamento muito custoso aí, tá? Eu tenho uma flexibilidade maior e eu tenho um encapsulamento muito melhor, visto que a regra de criação, né, a regra do clone, ela fica única e exclusivamente encapsulada dentro da minha classe principal, tá? Só que eu tenho aí alguns problemas, por exemplo, o estado compartilhado. Uma vez que eu trabalho com o estado compartilhado de classes, isso a gente vai ver aqui, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque toda vez que eu faço uma modificação em um atributo compartilhado, esse compartilhamento acontece para todo mundo, tá? Então, isso é um caso que a gente tem que tomar um certo cuidado para que que a gente está fazendo não atinja outras instâncias, claro, se isso não for o nosso desejo, beleza? Então, bora pro código, pessoal. Vamos sair aqui um pouco da teoria e vamos pro código para me mostrar para vocês lá dentro. Beleza, galera? Eu tô aqui no meu IntelliJ, eu tô aqui com uma classe Java main principal que eu criei aqui. Eu tô com uma outra classe chamada address, onde address eu tô recebendo aqui o nome da rua, o número, o CEP, né, o zip code, um complemento. Esse complemento ele é um enum. Ele é um enum não, é uma classe aqui que ele tem um enum. Tá falando que tá com 3 problemas, mas deve ter bugado aqui, porque não tá.
É uma classe que ele tem um type complement, que é um tipo enumerado aqui, com casa e apartamento, que a pessoa pode colocar. Aqui eu coloquei só o consultor como protected, para ter acesso apenas às classes que estão no mesmo pacote. Eu tenho aqui os gets, eu tenho aqui o toString, getSetter, e eu tenho aqui uma classe chamada house, que estende de complement, e a minha casa ela só tem um ponto de referência, certo? E ele seta automaticamente, quando eu passo esse ponto de referência, o tipo house, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar como sendo obrigatório passar no consultor o ponto de referência. Mas ele passa o tipo house para dentro do meu complement, e eu tenho o meu apartment também, só que o meu apartment ele tem um bloco, número do bloco, passando um tipo apartment para dentro do meu complement, e ele tem aqui getSet e um toString. Beleza? Aqui eu tenho um address, como eu tinha dito, que ele tem o tipo complement. Então ele vai poder receber nesse complemento tanto se é uma casa, tanto se é um apartamento. Entendeu? Tem aquele campo lá, complemento. Você pode falar que é uma casa, você pode falar que é um apartamento. Se é um apartamento, você fala que o bloco, né? Bloco 2, sei lá, apartamento 1405. Então, vai ser desse jeito que eu vou fazer aqui o nosso exemplo aqui do clone. E eu tenho o program com um main. Beleza? Aqui no meu main, eu vou começar, pessoal, instanciando uma classe do tipo house, porque eu preciso dela para criar um endereço, tá? Então, vou criar aqui uma house, uma casa, house, recebe o new house, e ele pede um ponto de referência. Eu vou falar que sei lá, colocar aqui depósito São João. Opa. São João. Beleza, então o ponto de referência da minha casa é o depósito São João. Automaticamente ele já vai setar para mim, se eu vir aqui dar um solve house, ele já vai setar para mim o tipo, né? O tipo de complemento como casa, automático. Tá? Ó, complemento house. Isso porque lá no meu consultor ele tá house, beleza? Uma vez que eu tenho esse house aqui, eu posso criar um endereço para mim. Já que eu tenho uma casa ela tem um endereço. Então, address recebe o new address. E esse address ele tem aqui rua Brasil, o número 305, zip code 000-505-35. E o complemento. O complemento é casa. O complemento é o tipo casa. É isso. Então, dessa forma aqui, eu tenho meu address. E o meu address é uma casa. Tá? Eu vou fazer aqui também um tipo apartment. Apartment, recebe o new apartment. Pegando aqui o bloco 2 e o número 1405. Apartment. Opa. Vou copiar esse address aqui. Vou chamar de address house. House address apartment. Beleza. Rua Brasil, só que aqui fica no endereço 108 e vai ser o tipo apartment. Beleza. Então eu tenho dois endereços na mesma rua, né? Só que em números diferentes. E um é uma casa e um outro apartamento. Beleza, agora imagina que eu quero criar uma nova casa, tá? Eu quero o mesmo endereço, só que eu quero uma outra casa. Como que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui no meu address, tá? Primeiro, eu poderia vir aqui e criar um novo address. Address house 2, recebe o new address
e vir fazendo isso, né? E dá certo, pessoal, mas o intuito do vídeo é justamente utilizar o modelo de clone do prototype. E como que eu faço isso? Eu venho aqui no meu address, primeiramente, e eu vou falar que ele implementa o clonable, tá? O clonable, pessoal, ele permite que eu faça um clone da minha classe no qual ele está implementando, beleza? E ele pede aqui para que eu crie o método clone, tá? Ele está falando o seguinte, copia os métodos mutáveis aqui, né? Porque dessa forma eles não vão mudar do método os atributos originais do método. Eu vou manter esse tudo aqui porque depois eu volto nele, tá? Mas beleza. Agora o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, fazer um address, chamar de address house clone, recebe um address house ponto, olha lá o método clone. Dessa forma, tudo que veio de address house vai vir para o meu address house clone. Vamos ver? Eu venho aqui em solve address house e eu vou também printar aqui o address house clone. Beleza, eu também vou printar o meu apartment aqui, address apartment. Vou rodar a aplicação e tá lá, ó, address house, esses dois aqui, ó. E vocês podem ver que as informações são iguaizinhas. Eu não precisei dar um new em nenhum momento, tá? Pessoal, agora eu vou querer mudar o meu endereço, né? Eu tô aqui, o meu ponto de referência é esse, eu quero que o meu ponto de referência seja outro. E agora, como é que eu faço? E o meu número também vai ser outro. Como é que eu faço? Eu posso vir aqui, claro, e criar uma nova casa. Então eu vou apagar aqui, tá? Só para não ocupar tanto espaço aqui no código. Vou copiar esse house aqui para baixo, vou colocar house 2. E agora vai ser quitanda amarela. Quitanda amarela. Então, o meu ponto de referência é a quitanda amarela agora. Então, o que eu preciso fazer? Eu posso vir aqui no address house clone. Ponto. Primeiro, eu vou mudar o número, né? O número 35, porque é uma outra casa. Address house clone ponto set complemento. E eu passo o house 2 aqui. Vamos ver o que aconteceu? Vamos aqui em solve. Address house clone. E eu também vou printar aqui o address house normal aqui. Tá, vamos ver o que aconteceu. E beleza, olha lá, pessoal. A gente tem aqui o primeiro, depósito São João, e o segundo é o tipo quitanda amarela. Então, pô, não, consigo vir aqui, consigo mudar o meu complemento, consigo fazer essa mudança bonitinho. Sim, você consegue. Só que, vamos imaginar o seguinte, imagina que eu mudei para um apartamento e eu quero setar ele aqui, né? Então eu posso até pegar esse apartment como exemplo, jogar aqui em cima e passar o apartment. Vamos rodar só para ver essa diferença, o que vai acontecer. Ó, tá como apartment, tá como o mesmo bloco, então ele tá alterando para mim. Isso tá ótimo, ó. Mesmo número, ele tá alterando, ele tá verificando que é um apartment, ele já atualiza, mas lembra aquela questão que eu falei lá do início? Cuidado em casos de estados compartilhados. O que está acontecendo aqui é o seguinte, quando eu chamo, deixa eu até voltar aqui só para voltar aqui, deixa eu dar um espaço aqui para separar o código, não ficar tudo junto. Quando eu chamo esse set complement, aqui ó, set complement, que ele pega e fala this complement, esse complemento aqui, né, da minha classe, esse atributo, quando eu chamo esse this complement, recebe
esse valor que eu estou passando aqui no meu program, que é o house 2, quitando a casa amarela, o que está acontecendo? Quitando a casa amarela está num endereço de memória. Quando eu falo recebe esse endereço de memória aqui específico, ele não está indo até o endereço de memória alterando antigo e alterando lá. Ele está apagando tipo a minha referência com aquele endereço e está linkando com outro endereço de memória. Entendeu? Dessa forma, eu tenho aí eu não tenho ali uma ligação compartilhada entre os meus objetos. Então eu posso alterar aqui ó, no meu clone, eu posso alterar aqui no meu address house original, que nada vai acontecer entre eles. Por quê? Porque eles estão em endereços de memórias diferentes. Para a gente ver isso, eu vou escrever um código aqui, pessoal, que é um código que ele é utilizado, a gente vê ele quando a gente printa objetos em toString, mas quando a gente coloca o toString e acaba sobrescrevendo ele, eu só vou reescrever aqui para que ele printe aí uma referência de memória da JVM, tá? Para a gente ver o que está acontecendo. Então você vê aqui integer.toXstring system.ident_hashcode, passando aqui o address house, desculpa. E ao mesmo tempo eu vou colocar ele aqui embaixo, só que passando o clone. E depois de fazer essa atribuição aqui, eu vou passar aqui o address clone novamente, só para a gente verificar aqui o que aconteceu. Então, olha lá, ele está aqui, ele foi clonado, certo? E aqui, ó, ele está aqui, esse primeiro, que é o house. Esse clone aqui, ele está em outro endereço de memória. E aqui, pessoal, ó, ele está mexendo sempre no endereço de memória do meu clone. Agora eu quero saber, será que o component ele está no mesmo endereço de memória? Então vamos ver. Ponto getComponent aqui no address house, ponto getComponent e ponto getComponent. Porque assim, aqui é referente aos atributos mais superficiais do meu objeto, tá? Agora, atributos mais internos do meu objeto, pode ser que acabe ocorrendo algum tipo de modificação, tá? Então vamos ver o que aconteceu. Olha lá, eu tenho aqui o mesmo, ó, nesse system aqui do meu house, eu tenho esse endereço de memória. Quando ele clonou o house com o componente com esse endereço de memória, e quando eu setei um componente novo, ele mudou o endereço de memória, o que era esperado. Agora, quando eu tenho... Por que isso aconteceu, Léo? Justamente porque aqui no meu componente, o setTypeComponent, ele está com protected. Eu não tenho como acessar ele a partir da minha instância. Então, eu só tenho como acessar ele a partir do meu house. E toda vez que eu consigo acessar ele a partir do meu house, é no momento aqui do consultor. Ou seja, eu só consigo alterar esse cara no momento da instância do objeto house ou apartment. Então toda hora ele vai estar no endereço de memória diferente. Mas eu sei que no dia a dia isso pode não acontecer. Eu sei que no dia a dia a gente pode ter um protect, em vez de um protected, um public. Aí se eu tiver um public, o jogo já muda. Por quê? Porque eu consigo fazer isso aqui, ó. House 2 aqui, e aí eu tenho um clone, tá? Então eu tenho o clone, setei o número e eu setei o complemento. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou tirar esse complement do address house clone e vou pegar o ponto get complement ponto, olha lá, set type complement. E eu vou falar o seguinte: eu moro no apartamento. Olha só, eu vou até tirar esse house 2 e eu posso falar o seguinte: eu setei a casa 1 e eu estou falando a casa 1 é apartamento.
aqui a casa 1 é uma casa, aqui a casa 1 é um apartamento. Será que essa modificação que eu fiz aqui no, no address clone, será que ela se reflete para o meu address? Vamos ver. Solve. Opa. Vou printar aqui embaixo. Solve address house. Vou até, para deixar mais didático, eu vou fazer o seguinte: solve criando casa aqui, criando endereço de memória memória da casa do endereço 1, clonando endereço, só para ter um rastreio, clonando endereço de memória do clone, e aqui eu vou colocar como aqui ó, setando apartamento no clone, setando valor apartment no clone, e aqui eu vou colocar como endereço de memória do clone novamente e resultado aqui. Resultado. Vamos ver o que vai aparecer aqui no meu console. Olha lá. Criando casa, criando endreco, eu escrevi errado aqui. Endereço de memória do endereço 1, que a gente criou, que é esse daqui. Clonando endereço. Ele clonou endereço de memória do clone, vocês podem ver que é igual. Esse aqui é o objeto clone, tá? Setando o valor apartment no clone. Endereço de memória do clone. Ó, não mudou, é o mesmo dos três, ó. Resultado, olha lá, apartment tá nos três. Esse aqui não conta, que esse aqui é do apartamento. Apartment tá nos dois, ó. Se eu mudar o meu clone aqui embaixo para nessa linha, se eu mudar o meu clone aqui embaixo de apartment nessa linha aqui para house, esse comportamento ele vai se refletir no meu primeiro endereço também. Olha lá, house. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente tem esse tipo de comportamento compartilhado entre os objetos. Por quê? Porque o meu clone, quando ele faz essa clonagem, ele acaba não fazendo, se você não fazer algumas modificações, ele acaba não fazendo a clonagem profunda. Ele faz uma clonagem superficial. Então ele pega os atributos que são ali muitas das vezes primitivos, joga para o novo tipo de objeto, no novo endereço de memória, mas ele também pega aqueles atributos que referenciam uma outra classe e pega aquele endereço de memória e joga para a nova instância que ele está criando. E isso acaba tendo apontamentos duplos, triplos, para o mesmo objeto. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque eu mostrei aqui dois casos. Um, que eu tinha uma função set tipo de complemento do tipo protected, e ela era setada no construtor de dois objetos, house e apartment, ou seja, toda vez que eu precisasse criar um complemento, eu tinha que setar o tipo house ou apartment. Eu tinha que criar um novo. E toda vez que eu criasse um novo, eu ia ter um novo endereço de memória. Isso é um caso. Só que eu tenho outro caso, onde está tudo público e eu consigo fazer ali, né, via o ponto, o acesso a essa função específica. E nesse caso eu consigo dar um set.
E aí, o que eu modificar nesse set aqui do complement, que é nesse caso aqui, eu vou modificar em todos os endereços que ele fez clone. Então eu tenho uma classe principal, eu fiz clone uma vez, fiz duas, fiz três, fiz quatro, fiz cinco, fiz seis. Ele vai passar esse comportamento para todo mundo. É por isso que quando a gente tem esses casos que a gente fala, não, eu quero que ele faça uma clonagem completa, profunda. A gente precisa dizer para o clone, olha, faça uma clonagem profunda. Em outras linguagens, por exemplo, Python, a gente pode usar o deep clone. Então ele acaba fazendo isso para a gente. Aqui no Java, para fazer uma clonagem profunda, a gente vem aqui no nosso address, tá? Na classe que está implementando clonable, aqui, acha o objeto que a gente quer que ele clone de uma forma mais profunda, que ele traga esses atributos e crie um novo endereço de memória para ele, que no caso é o complement, e fala que ele também vai implementar o clonable. Vou pedir para ele gerar aqui o clonable para mim. Vou apagar esse to-do daqui. Vou voltar em address. E aqui, deixa eu apagar esse cara aqui. E aqui eu vou falar aqui clone.set complement vai receber o que? O tipo de this.getComplement.clone, tá? Nesse caso aqui ele já vai retornar um tipo complement, então não preciso fazer nada, tá? O que vier daqui desse clone já vai estar no novo endereço de memória. Esse novo endereço de memória vai ser associado a esse set complement aqui do meu clone. Então basicamente quando eu rodar novamente a minha aplicação, opa, vai estar tudo house, né? Deixa eu mudar aqui para apartment. Pronto. Olha lá, olha lá. O clone está como apartment e o meu address, a minha house, está como house normal. Se eu olhar aqui, cadê? Address house, bem aqui. Se eu colocar, vou só comentar aqui, ó, address house, só para ficar melhor de entender. Address clone. Pronto, vou rodar de novo. E beleza, então eu tenho aqui o meu address clone, onde eu modifiquei aqui no código para apartment, e ele me trouxe uma cópia do meu objeto address em outro endereço de memória com um atributo que eu modifiquei como apartment. Então ele foi lá, pegou um clone do complemento, colocou ele no novo endereço de memória, passou esse endereço de memória para a minha classe de address, e a minha classe de address ele gerou um clone num outro endereço de memória. Dessa forma, está tudo separado. Eu posso modificar a minha classe clone à vontade. Não, a minha classe clone não, né? A minha instância de clone à vontade ali, que não vai surtir efeito no meu address original. Você pode ver aqui, ó, que ele está como house, tá? E não como apartment. Você pode ver aqui também que aqui está 35 e aqui está 305. Eu posso vir aqui e falar que o meu clone, cadê? Address clone.set zip code está em outro zip code. Tá aqui, eu posso falar que o address clone.set street está em outra rua, mas continua sendo um apartamento, está na rua. Nesse caso é uma casa, né? Porque ele clonou de house, mas tá na rua Apucarana, vamos dizer assim. E ele mudou de número também, address.set number 78 agora. Então se a gente rodar nossa aplicação, olha lá. O que a gente setou em address continua setado. As modificações feitas no clone, elas acabam indo para outro endereço de memória agora. Beleza, pessoal? Então, eu sei que o prototype ele é um pouco ali confuso, né? Eu tentei aqui explicar da melhor forma possível o prototype. Basicamente, a gente
usa ele muito mais quando a gente quer, como eu falei desde o início, a gente quer gerar ali instâncias de classe que são muito custosas para criar. E basicamente, pessoal, ele é isso. Ele é um cara que ele faz clone das suas classes originais, tá? Eu espero que tenham gostado. Agora a gente encerra aqui o nosso capítulo de padrões criacionais. Então, pessoal, valeu, falou e até a próxima.